Olá consultor. Aqui quem fala é Vitor. Eu sou diretor executivo da Lili Semijoias e CEO do Transforma Vendas, que é o projeto responsável por desenvolver as consultoras em vendas, em produto, marketing. Hoje a gente está com um projeto do Executivas, também da Academia de Executivas, que prepara as consultoras para serem executivas, tá? A gente está fazendo um treinamento exclusivo para o grupo da Academia de Executivas, que hoje a gente está fazendo, deixando ele público. A gente está fazendo treinamento sobre produtos, está disponível para todo mundo na internet, a gente está postando aqui no YouTube. Então já aproveito para pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir, para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, enfim, dá um joinha aí para dar uma moral para a gente, para que a gente saiba se você está gostando ou não dos vídeos, tá? E hoje a gente vai falar sobre produtos. A gente sempre fala para vocês que é importante vocês conhecerem o produto para vender. Então hoje a gente vai passar mais informações técnicas sobre produtos para que você dá uma olhadinha melhor sobre aquilo que você está vendendo. Muitas vezes a gente já tem experiência de ter algum produto parecido, mas que não é a mesma coisa, tirar isso por base. Só que a gente vai ver aqui que os produtos, as semijoias da Lili, têm um processo bem complexo, bem completo de confecção. Então hoje a gente vai ver as linhas de produto que a Lili trabalha, vamos saber como essas linhas de produtos são montadas, o banho, que é uma coisa fundamental, tá certo? A gente vai falar sobre as pedrarias aplicadas nas semijoias da Lili, vamos falar sobre os realces, os apliques que acontecem na peça, que agrega bastante valor. Vamos também saber sobre a precificação da peça, garantia e conservação. Esse mundo de produto das semijoias é um mundo extremamente à parte, assim, paralelo. Então, a gente tem muita informação. O que a gente vai falar aqui para vocês são as coisas que a gente mais trabalha aqui, os aspectos que mais chamam atenção, que mais agregam. Como hoje a gente vai trabalhar com bastante imagens, então eu vou ficar sempre no cantinho aí da tela, não vou ficar em tela cheia, porque vocês têm que ver muita coisa que vai ser mostrada, principalmente as peças, tá? E quero que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no comentário, porque na próxima semana a gente vai fazer um vídeo só tirando as dúvidas das consultoras. Então, por favor, deixa a tua dúvida aí que a gente tira na próxima live, inclusive, que será daqui a uma semana às 19 horas. Já deixa eu dadinho aí para você, tá? Então, linhas de produtos, semijoias. Semijoias é o carro-chefe da Lili, cerca de 85, 90% das peças que a gente trabalha são semijoias. O que caracteriza uma semijoia é que a maior parte dela é coberta por um metal nobre, ou seja, por ouro, por prata, ródio, e ela tem mais um aspecto de joia, como vocês podem ver nas imagens, né? Tem sempre uma pedra associada, um banho, um acabamento diferenciado. Essas são as semijoias. Aqui na Lili a gente também trabalha com bijuteria fina, que dá um aspecto diferenciado, nuances de banho diferente. Normalmente não tem uma camada de ouro alta, como a da semijoia. E aí tem alguns exemplos que parecem uma peça envelhecida, um brinco envelhecido. É um brinco que tem metal, mas a maior parte dele, como vocês podem ver, é coberto de outro material, miçanga, resina. Então tem essas bijuterias finas, mas que não correspondem a um grande volume aqui dentro da Lili, porque nosso foco é semijoias, tá? Também tem os acessórios. Os acessórios são peças que não têm presença de metal, não tem ouro, não tem prata. A maior parte dele vai ser mais artesanal, como vocês podem ver, essa pulseira de tecido com sanga, com cristal. No outro tem uma colar com pérola e ourinho. Então essa é a parte de acessórios, tá bom? Então aqui na Lili a gente trabalha com essas três linhas de produto. São os acessórios, a bijuteria fina e as semijoias, tá certo? Como que são feitas essas peças? A gente vai se concentrar aqui em falar das semijoias, tá? Como eu falei, é o carro-chefe da Lili, e é isso que a gente vai abordar no treinamento de hoje de produto.
Toda semijoia, quando a gente trabalha, ela começa bruta, que a gente fala, tá? A peça no bruto. Essas peças que vocês estão vendo aí, deixa eu até sumir aqui. Essas peças que vocês estão vendo aí são peças que estão em bruto, na cor quase que original do metal que ela foi feita. Temos uma pulseira, temos um anel, um brinco e temos um outro brinco meio acinzentado que é derivado do material que foi confeccionado essa peça, tá? E o bruto ele pode ser feito da seguinte forma: pode ser feito em ABS, feito em metais em baixa fusão ou em alta fusão, e pode ser feito em estamparia. É isso que a gente vai abordar hoje no treinamento, tá? ABS, os metais que são feitos brutos, baixa fusão, alta fusão e um pouquinho da estamparia. O que é o ABS? O ABS é um termoplástico. Não vou nem me atrever a ler o nome técnico do ABS, mas o ABS é um termoplástico, parece um plástico. E normalmente a gente vai usar ele quando a gente quer fazer uma peça mais volumosa, mas só que se fosse feito de metal, seria muito pesado. E aí vocês vão ver mais pra frente que quando a peça é pesada, vai influenciar diretamente no preço, tá certo? Tanto do bruto quanto do banho também. Então aí tem alguns modelinhos, um coração mais inchadinho, mais gordinho, tem uns pingentinhos de bolinha, tudo isso é feito em ABS, tá? É termoplástico que quando vai para o banho ele é preparado para receber o banho de ouro, o banho de prata. Então isso precisa ser bem, bem frisado. É uma peça super resistente, mas tem que ser bem trabalhada, senão pode dar problema. Próximo item aqui da confecção que a gente vai ver são os metais, tá? Aqui nos brutos que ele trabalha, ele pode ser feito ou em latão, ou em zamac, ou em estanho. Tem outros metais que também são trabalhados, mas esses são os mais utilizados, tá? E o metal é importante no processo do produto, da confecção da peça, porque ele vai falar sobre o custo do produto, da produção da peça, vai falar um pouco também sobre a resistência dela, se ela é mais maleável ou não, vai falar também sobre o processo de produção, se é feito em baixa fusão, alta fusão, se é em estamparia, enfim, tudo isso faz parte depois que a gente vai ver da precificação, de como que a gente vai dar preço, o custo disso tudo, até mesmo da qualidade das peças, tá bom? O metal utilizado aqui na baixa fusão é o estanho. Ele tem o aspecto mais acinzentado, como a gente viu lá naquele primeiro slide que eu observei um brinco que estava meio acinzentado. Ele é feito em baixa fusão. Normalmente o custo de produção dele é mais barato. Ele tem maior maleabilidade, então é um brinco que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se você pegar o brinco e fazer um movimento para tentar quebrar, provavelmente você vai conseguir deformar o brinco, tá? Então tem que tomar cuidado. E ele também é mais pesado, então isso vai influenciar na característica dele. As peças podem ser feitas em alta fusão, normalmente em alta fusão é usado latão no processo. É utilizado isso para dar mais resistência à peça, uma peça mais resistente, com menos maleabilidade, então ela vai ser uma peça que você vai conseguir fazer várias atividades, não precisa ter tanto cuidado assim em relação a colocar pressão na peça. Ela tem um custo maior de produção, ela vai durar mais e normalmente ela já tem um brilho natural. É uma peça que quando no bruto você vai parecer que já está banhada, assim, tá um banho meio feio, mas já parece que tem alguma coisa de ouro, que é a cor natural dela, e isso ajuda na hora que for dar o banho, tá? Então, existem as peças que são confeccionadas em alta fusão. Estamparia. Aqui eu deixo, voltando aqui no alta fusão, eu deixo uma imagem ali para vocês de como que é feita essa alta fusão. Pode ver que tem uma árvore que eles chamam, né, na alta fusão, onde que é feito as peças. Aí tem árvore de brinco, tem árvore de anel, e voltando ainda para baixa fusão, ali são maquinários que são utilizados para fazer alta fusão. E quando a gente fala de fusão, baixa fusão, alta fusão, está diretamente relacionado na temperatura que o metal tem que ser aquecido para ficar no seu estado líquido.
tá? Então é isso que vai, por isso que a gente fala metal em baixa fusão, em alta fusão, e é bem interessante o processo. Ali tem um disco meio acinzentado, esse disco meio acinzentado são borrachas, são moldes que acumulam, né, moldam a peça, ou seja, o líquido, o metal líquido vai ali nessa borracha para fazer o formato das peças que ficam depois, que já semi-prontas, né? Tem que fazer algum acabamento ainda, depois dar banho. Mas é um processo industrializado, mas ainda assim com muita participação manual, muito manufaturado também. E aqui na estamparia é usado latão, aí vocês estão vendo uma máquina, nessa máquina é como se fosse uma esteira, onde você coloca uma chapa de latão e é feito os recortes na chapa, texturas e tudo mais. Como vocês podem ver, deixa eu sair da tela aqui um pouquinho. Como vocês podem ver, esse brinco aí, cheio de elemento vazado, bonitinho, foi feito em fotocorrosão, uma estamparia em fotocorrosão. E isso faz com que a peça seja muito mais leve, então normalmente é aplicado fotocorrosão, estamparia, para peças que tem que ser um max brinco, por exemplo, que são grandes, mas não podem ser pesadas, senão, por exemplo, um brinco muito pesado pode danificar a orelha. Tem que ter essa preocupação, tá? É possível fazer uma variedade de formatos muito grande na alta fusão e estamparia, porque essa chapa de latão é em alta fusão, e essas peças são resistentes, tá? Porém, quando é uma peça muito grande, tem que tomar cuidado porque ela é muito fina. Então, ela é resistente por um lado e por outro lado, ela também é delicada. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E aí a dúvida que todo mundo pergunta, eu já atendi bastante consultoras, sempre perguntam, mas eu já trabalhei com folheado, mas eu já trabalhei com chapeado, é a mesma coisa? Então, folheado, chapeado, banhado são processos de aplicação de ouro, de prata diferentes, tá? Hoje é comumente usado isso para falar sobre as semijoias. No entanto, o nosso processo aqui da Lili é um processo de banho, então a gente fala que são semijoias banhadas a ouro. Mas popularmente falando, não tem tanta diferença assim a olho nu, tá certo? Aqui tem o processo do banho que eu trouxe para vocês. Deixa eu até sair um pouquinho da tela. Esse processo de banho, para ficar bem claro para vocês como é que é feito o banho. Normalmente o bruto, como vocês podem ver, está ligado no polo positivo e no polo negativo está o ouro. Não vou entrar muito no detalhe, que é um processo bem complexo, mas enfim, é um tanque onde tem os sais condutores e tal, e é transportado o ouro para a peça. Então isso é um processo extremamente químico e físico, tá? Então é assim que acontece o processo de banho. Eu aqui na Lili já dei muito treinamento para colaboradores e é quase que unânime. Eles achavam que o banho na peça é como se fosse uma tinta, onde imergia a peça, o anel, enfim, o que seja, num tanque de tinta de ouro, tirava e pum, estava banhado a ouro. É quase que unânime. Não sei o que vocês aí já pensaram sobre o banho, como que é feito o banho, como é que isso acontece, mas aqui está um exemplo, tá? A peça realmente é imersa num tanque, só que a magia acontece de uma outra forma, não é tinta, não é ouro líquido, é só um transporte de ouro dentro dessa água preparada, desse líquido preparado, dessa solução, que vai transportar o ouro do sais de ouro ali, da barra de ouro, para a semijoia, tá certo? E o processo de banho é um processo bem complexo. Naturalmente, a resolução do vídeo não vai permitir que vocês vejam todo o processo, mas eu coloquei para vocês verem o tamanho do processo de banho, onde ele tem vários processos de limpeza do bruto, ou seja, o bruto passa por limpeza, depois ele passa por processos de tratamento de superfície com ácido alcalino, depois ele ainda passa por um outro processo de tratamento de superfície, de preparo para receber o ouro, depois ele recebe o ouro, depois ele recebe quantidade de ouro, depois ele
recebe o tom do ouro, né? Que a gente tem vários tons de ouro. Então é assim que funciona, é um processo bem complexo. Depois disso tudo, ainda sofre outra limpeza, ainda vai para uma centrífuga para fazer a secagem, passa verniz, ou seja, é um processo bem complexo, tá? Então, quando você fala de banho, você não está falando de um tanque, de um processo simples, é um processo bem complexo, tá? E todos esses processos são feitos em tanques. Não quero me alongar muito falando dos processos complexos, porque tem uma parte, principalmente de entender a precificação, que eu acho que vai ser muito mais interessante para vocês na hora das vendas, tá bom? Nas peças, nas semijoias, é muito comum a gente ver pedrarias. Então eu queria falar para vocês as pedras que a Lili trabalha, também o formato de aplicação dessas pedras, tá? A gente trabalha na primeira imagem ali com pedras sintéticas, caso da Fusion, da Rainbow, e ela ali nessa imagem, a pedra está presa por garras, que é um sistema melhor de prender, dá pouquíssimos problemas, somente se tiver algum tipo de pressão na garra. Aí tem strass, que a gente também trabalha, que ela pode ser ou na imagem aí tem a primeira aliança de strass, a gente vê que ela está pelo sistema de garras, e tem a outra onde tem inclusive um coração, que o strass aplicado ali na base do anel mesmo, não no coração, é um strass cravejado, ou seja, ele já faz parte da confecção do bruto, tá certo? Temos também ali na outra imagem zircônia, tem zircônia colorida, inclusive existe formatos de zircônia, tem o formato mais tradicional, que parece um diamante, tem o formato de coração, esse aí a gente chama de navete, onde tem o pombinho da paz. Também está no sistema de garras. A gente trabalha com resina, são pedras de resina. No caso ali no primeiro brinco de baixo, a peça tá colada, a resina está colada na semijoia, certo? Na segunda são pérolas, e ela está aplicada na semijoia uma técnica chamada de castroagem. Castroagem é como se fosse uma pérola vazada, passa uma espécie de alfinete e depois dá o acabamento. Isso se chama de castroagem, tá certo? Tem a pérola aplicada dessa forma, pérola sintética, tá certo? E ali tem um anel com uma pedra de vidro com sistema de garras. Então, basicamente são essas 6 pedras que a gente trabalha aqui na Lili, e são essas formas que as pedras são aplicadas nas semijoias, tá? Como a gente está vendo muita semijoia, muitas peças, aviso já que a gente não faz reserva dessas peças. Essas peças foram buscadas em coleções passadas, então é bem provável que a gente nem tenha mais essas peças em estoque, tá certo? Só para vocês não ficarem animados e também frustrados com isso. Dúvida clássica. Mas o que é zircônia? Como eu sei o que é zircônia? Como eu sei o que é strass? A zircônia é um primo pobre do diamante, como a Lili, inclusive, já fez dicas da Lili sobre isso. A zircônia tem um brilho natural, muito brilhante, sabe? É um brilho extremamente mais claro que o strass. O strass ele é um brilho artificial. Existe uma camada refletora ali, como vocês podem ver, amarelinha no strass, como se fosse um espelhinho, onde a luz que bate reflete. Então, basicamente, são essas diferenças. Tem algumas outras. Uma tem mais facilidade de escurecer, outra não. A zircônia demora mais para escurecer, o strass é mais rápido de escurecer, principalmente se não é bem cuidado. Então, existe algumas outras diferenças, mas a principal é o brilho natural e a camada refletora. Então, quando você pegar uma peça, você já vai conseguir saber o que é strass, o que é zircônia. E com o tempo, o olho vai ficar cada vez mais treinado, tá? Diferenciação. A quantidade de ouro presente na peça é medida por milésimo. Então, quando a gente pensa em semijoias, a gente está falando em peças que têm ouro ou que têm prata. Vou focar mais no ouro, tá? Em peças que têm ouro efetivamente. Existem muitas bijuterias que são vendidas como semijoias, mas na verdade não são semijoias. Só tem a cor do ouro, que eles chamam de banho flash, tá? E assim,
as peças importadas, as chinesas, que normalmente a gente vê em camelô, são super baratinhas, realmente o desenho delas é muito bonito, mas elas não têm qualidade porque elas não têm nem esse banho flash, normalmente isso é só verniz aplicado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui na Lili a gente trabalha com peças que tem entre 1 milésimo e meio e 10 milésimos de ouro, depende muito da peça. A gente aqui já teve anéis artesanais com 10 milésimos, os anéis nossos, quase que 80% tem 3 milésimos, alianças com 10 milésimos, tá? E isso que vai dizer se a peça é uma semi-joia ou não. Quanto mais ouro na peça, melhor, mais qualidade. Mas assim, mesmo com 1 milésimo e meio ou 10 milésimos, se não tiver cuidado com a peça, se tiver atrito, não vai segurar o banho. Vai perder da mesma forma, independente de quantos milésimos tem, tá? Esses milésimos vão aumentar a qualidade e a durabilidade da peça por desgaste natural, não por atrito, por produto químico, que mais para frente a gente vai ver sobre isso, tá certo? Realces, sair um pouquinho aqui da tela. Realces, a gente tem algumas aplicações na peça que agregam valor. Na primeira foto a gente tem a aplicação de resina colorida, tem o coraçãozinho vermelho, a gotinha lilás, rosinha, o coraçãozinho rosinha. Isso tudo é uma aplicação de resina, tá? Aí nos berloques de Pandora tem o betume aplicado para fazer o realce das letras. E nos gatinhos tem a aplicação de ródio e ródio negro. Como é que funciona essa aplicação de ródio e ródio negro? O ródio negro sempre é aplicado numa peça prata e o ródio branco sempre é aplicado numa peça dourada. Isso faz com que realce atributos da peça, a peça vai ficar mais bonita. Então, esses são os realces aplicados na peça, tá? Isso é alguma forma de agregar valor. Nossa peça da alergia depende. Por que depende? No banho é utilizado um dos processos, um verniz, para justamente garantir mais qualidade da peça e isolar a peça para que não tenha contato com o corpo. Ainda assim, pessoas mais sensíveis vai apresentar alergia. Aqui na Lili a gente tem pessoas que têm alergia às semijoias e que não tiveram alergia. A gente também tem pessoas que têm alergia e quando usaram as semijoias da Lili também tiveram alergia. Então, isso que eu falo depende. Esse processo todo minimiza em 95% os casos de alergia, mas não exclui a possibilidade. Então é importante que você saiba e também, se você é uma consultora Lili, que você passe para o seu cliente, tá? Isso minimiza muito. Com certeza muitas de vocês já vêm Lili há um bom tempo, já tiveram experiência com clientes que tiveram e não tiveram. E às vezes a mesma cliente em algum dado momento tem alergia e em um outro momento não tem, tá? Essa parte que eu mais gosto de falar, como é formado o preço. Ah, mas a peça está cara, a peça está barata. Então vamos lá. Tipo de bruto. Isso vai influenciar muito. Tudo que a gente falou para vocês agora, tecnicamente, é preparando para entender o porquê que a peça é cara, porquê que a peça é barata, porque é isso que vocês lidam no dia a dia de vocês na hora das vendas. Então, o tipo de bruto vai determinar muito preço, muito custo da mercadoria. Se é uma peça de baixa fusão, ela tende a ser mais barata. Se é uma peça maior, ela tende a ser mais cara, porque o custo de produção de uma peça maior é mais caro, é mais custoso. Vai mais metal, vai mais liga de metal. Então, tudo isso influencia, tá? Pedraria utilizada. Quanto mais nobre a pedra que for aplicada e maior quantidade de pedra na peça, isso vai afetar diretamente o preço. Por exemplo, se é uma peça que tem... Pensa no mesmo modelo de um pingente. Se ela é toda caravejada de strass, vai ser um preço. Se ela é toda caravejada de zircônia, vai ser um outro preço, vai ser um pouco mais caro, tá? Então pense nisso. Quanto mais aplicação de peça tiver, mais cara vai ser. Quanto mais nobre for a peça, a zircônia é a peça mais cara que tem. Zircônia e microzircônia. Microzircônia também é uma peça bem cara. Então, quanto mais peças, mais pedras tiverem, mais cara vai ser.
um exemplo claro disso, às vezes vocês veem um brinquinho pequeno, mas ele é todo cheio de microzircônia. E é uma peça que vai sair com preço um pouco mais caro. E quando você bate o olho e fala assim, nossa, mas é pequenininho e tem esse preço, é por causa do custo de produção, da tecnologia aplicada, do preço da peça, da pedra, tá certo? Apliques na peça. Quanto maior a área que sofre o aplique, a gente falou de betume, de resina, de ródio negro, maior vai ser o custo de produção. Então, se é uma peça que tem bastante aplique, a tendência dela é ser mais cara. Peso da peça. Mais pesada a peça, mais cara vai ser o banho. Mais caro vai ser o banho. E o banho é cobrado por peso. Então, muitas vezes a gente deixa de trabalhar com algum tipo de mercadoria porque o preço vai ficar muito alto. A peça é uma peça muito pesada. Então, a gente tem sempre esse cuidado na hora de disponibilizar, de escolher nossa coleção, justamente para que não fique um preço muito caro para o público final. Tá certo? E vocês também não tenham tanta dificuldade assim para vender. Preço do ouro e da prata. Enfim, todo dia tem cotação de ouro. Todo dia. E o ouro acompanha muito o dólar. Então, se o dólar sobe, o ouro naturalmente vai acompanhar esse movimento de subida e vai subir muito, muito, muito mesmo. E isso impacta diretamente, porque como eu falei no processo de banho, aqui na Lili a gente usa ouro mesmo. A gente garante qualidade, tem garantia, a gente tem pouquíssimos índices de reclamação de qualidade de peça, porque a gente realmente investe em qualidade, trabalha com ouro nas peças. E é assim, se o ouro está subindo, o dólar está subindo, infelizmente, o nosso produto também vai ficar mais caro, tá certo? Então, pensa sempre nisso. Fica sempre antenado das notícias, porque é importante. Você vai olhar as notícias lá no Jornal Nacional, vai ver a variação do dólar, o dólar está alto, você já vai pensar, meu, o ouro também está alto, tá certo? Então, pense sempre nisso. Outra coisa que não está aí listada, mas que também é muito importante, é o momento que a peça foi comprada. Aqui na Lili a gente não tem reprecificação de produto. Então a gente pode ter uma peça que a gente comprou em 2018 num preço X, e a gente pode ter a mesma peça que a gente repôs em 2019 com preço 2x. Isso pode acontecer, principalmente em peças que são mais básicas e que são mais requisitadas, tá? Então isso também, quando vocês verem um preço, a mesma peça, talvez com dois preços diferentes, pode ter acontecido isso, tá certo? Entendido aí como é que funciona a precificação, como é que se dá preço no produto. Então agora, quando você for atender seu cliente, quando for fazer sua venda, você já sabe o porquê que aquela peça é mais cara do que outras, mais cara do que o mercado, porque o mercado te oferece desde peças muito mais caras a peças de camelô chinesinha que vai custar R$3, mas é descartável. Então, aqui você sabe os atributos técnicos de como se faz um produto, né? Como se faz uma semijoia, tá certo? Falar um pouquinho para vocês sobre garantia. Aqui na Lili a gente dá 6 meses de garantia contra defeito de fabricação, não cobre mau uso, tá certo? E quando for acionada a garantia, a gente pede sempre para que o certificado de garantia seja devidamente preenchido. Deixa eu sumir um pouquinho da tela aqui para mostrar para vocês. No pedido de vocês está ali consignada principal, vai estar o número do pedido de vocês e ali embaixo tem um modelinho de garantia que ou tem um certificado de garantia avulso ou está no verso da cartelinha do brinco, da pulseira, da corrente. Tem as mesmas informações, onde você tem que preencher com o número do pedido, tem que preencher com a data de aquisição, ou seja, a data que você está vendendo para o seu cliente, também preencher com o código do produto. Dessa forma você vai conseguir preencher corretamente a garantia e vai conseguir acionar a garantia sem nenhum problema, tá certo? Sempre que você entra aqui na Lili, você recebe uma política de garantia onde esclarece um monte de informações. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente
falar no treinamento. Primeiro, antes de tirar a peça, de você escolher a peça, analisa a peça para ver se não tem nenhum problema na peça, porque assim, aqui na Lili a gente tem vários processos, então a peça antes de estar disponível para ser escolhida, ela passa por umas duas, três pessoas, então dificilmente vai parar alguma peça que não esteja em perfeito estado para ser escolhida. E ainda assim, você que está escolhendo as peças, dificilmente escolheria uma peça que não está bacana. Então é isso que eu falo, antes de retirar a peça, acompanhe aí o processo de escolha com atenção e escolhe certinho, vê se não tem nenhum problema na peça. No caso das peças que apresentem pedras descoladas, quebras, é importante que você traga todas as partes da semijoia para a gente poder dar a entrada no certificado de garantia, para a gente acionar a garantia, tá? É importante que você traga tudo. Se você não trouxer a peça por completo, a gente não vai conseguir abrir a garantia para você, abrir para análise. Por quê? Porque muitas vezes uma peça não quebra à toa. Então a gente consegue identificar a ruptura, isso parte para um técnico dar uma olhadinha. Então é importante que vocês, quando for acionar a garantia, tragam todo o produto para a gente conseguir analisar melhor o que aconteceu. O prazo máximo para resolução do problema é de 30 dias. Então você tem 30 dias, a gente tem 30 dias para resolver o problema ou para dar um parecer. É isso que a gente fala. Se a gente não está cumprindo o prazo, que eu acho bem difícil, que a gente bastante rígido aqui, pode solicitar, pode mandar mensagem, mas é bem comum que isso fique pronto bem antes dos 30 dias, tá certo? No caso da reclamação não ser aceita, se você tiver acionado a garantia e a garantia for negada por ter identificado mau uso da peça, é disponibilizado para você um parecer técnico, onde é a Lili, inclusive, que faz essa vistoria nas peças, faz essa análise, ela é perita nisso. Então é disponibilizado um parecer técnico explicando as possíveis causas que ocasionou, que resultou na quebra da peça, ou no escurecimento, enfim, no problema que foi apontado, tá certo? Uma análise rápida que vocês mesmos podem fazer para ver se for mau uso ou não. Peças perdendo a cor. É comum o cliente falar, usei 2 vezes, uma vez já perdeu a cor. O que vocês têm que fazer? Primeiro, ver se a peça tem algum arranhão, tem algum amassado, tem algum risco. É bem comum isso acontecer com anéis e pulseiras. Por quê? Porque normalmente a gente está fazendo alguma atividade, está na mesa, está fazendo uma faxina e a gente não tira as semijoias. Então o que acontece? Vai arranhar, vai amassar. Então isso é um problema. Isso não é defeito de fabricação. Isso é atrito, tá certo? E como que a gente pode fazer também? Anel. Anel é uma dica bem rápida, bem prática. Ah, meu anel está perdendo a cor. Beleza. Dá uma olhadinha no aro, na parte de dentro do anel. Eu não estou nenhum anel aqui para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha na parte de dentro do anel, que ali o banho normalmente está intacto. Porque foi o atrito aconteceu na parte externa. Então, no aro do anel, na parte interna, provavelmente esteja bem intacto, tá? Outra dica sobre peças perdendo a cor. Analise se a peça tem algum cheiro, alguma textura oleosa, porque é comum as pessoas passarem perfume com a semijoia, passarem creme no corpo e não tirou o anel, não tirou a corrente, então isso é muito comum. Aqui na Lili a gente já teve casos de pessoas que foram fazer um desfile de halterofilismo, tal, de musculação, e passaram aqueles óleos no corpo e a pessoa estava de semijoias, aí danificou por completo a peça perdida, não teve nem o que fazer. E a garantia não cobre, lembrando que isso é mau uso, certo? Peças quebradas. Verifiquem onde a peça apresenta ruptura. Os terminais são mais suscetíveis a isso. O que são os terminais? O fecho, o pino do brinco, o fecho da corrente, o fecho da pulseira. Normalmente ali tem uma tendência, uma propensão maior de acontecer. É difícil, mas pode acontecer mais nessas áreas. Se for uma ruptura no meio, força muito excessiva, tá?
E ainda assim, nos terminais, se acontecer algum tipo de ruptura é porque teve aplicação de força em excesso, porque a peça saiu daqui em perfeito estado, tá certo? Agora eu queria falar com vocês 5 dicas de conservação das semijoias. É muito importante que você entenda que a semijoia tem uma vida útil, ela não é eterna. E a gente tem como prolongar a vida dela, fazer com que ela dure mais, tendo algumas dicas de conservação. Evitar contato direto com produtos de limpeza e produtos químicos. Como você viu no processo de banho, é um processo químico. Então, qualquer tipo de reação, produto que você vai colocar na sua peça, direto ou indiretamente, vai gerar reação química. Seja a água do chuveiro, que tem muito cloro, seja um perfume que é composto de álcool e outros óleos. Produtos de limpeza, então, é pior ainda. Então, tudo isso vai acabar por alterando o comportamento da sua semijoia, tá certo? Evite tomar banho com as peças. Aí, alguns produtos de higiene pessoal, como perfumes, cremes e óleos, podem deixar a joia sem brilho. Normal isso. No dia a dia a gente não se atenta e acaba passando esse tipo de produto no corpo e isso vai danificando, mudando o comportamento. Algumas perdem a cor, outras ficam opacas, tá? Então é um problema isso, tá, gente? Por favor, essas dicas eu passo para vocês enquanto consultores e para o público final também. Para sua cliente, que pode ver também, pode encaminhar para ela esse vídeo sobre os produtos, para ela conhecer melhor. Tem que ter essas dicas de conservação das peças. E uma consultora falou para mim o seguinte: pensa que sua semijoia é como se fosse o seu vestido de festa, é como se fosse o seu tênis. Você iria para a praia com o seu melhor tênis, com o seu vestido de festa? Você entraria no mar? Você entraria na piscina com esse seu vestido de festa? Pois é, então, com as semijoias não é diferente. É um produto extremamente delicado, onde você tem que saber usar a peça, principalmente para fazer durar as suas semijoias, tá certo? Assim, guardar as bijuterias sempre em locais fechados, porta-joias, a gente tem as maletas aqui da Lili, um saquinho plástico bem vedado. O importante é tirar da, da exposição à sujeira. Por exemplo, se você deixar a sua peça, a sua semijoia, em cima do móvel da televisão, se você passar o dedo no móvel depois de uma semana, o móvel vai estar empoeirado. Com a peça não é diferente, a peça também vai ficar empoeirada. Então tem que acondicionar, tem que guardar direitinho ela, num lugar fechado, onde não tenha pó e também não tenha atrito, porque não adianta guardar ela com um monte de coisa que vai ficar arranhando a peça. Então, guarde em lugar apropriado. Isso vai ajudar bastante a aumentar o tempo de vida útil das peças, tá? Evitar contato com a água do mar ou piscina, como eu já falei. Não dá. Não dá porque isso vai zoar a sua peça num nível assim absurdo. Vai gerar ferrugem às vezes, vai reagir de uma forma péssima. Eu sei que tem muitas consultoras, tem muitos clientes que usam as peças em todas as circunstâncias. A gente aqui da Lili também usa as peças nessas circunstâncias, inclusive para testar a qualidade, para ver se o processo está certinho. Só que assim, muitas delas vão se comportar bem, mas a maioria não vai se comportar bem. A maioria das peças vão apresentar problemas. Isso é problema de má utilização, tá? A garantia não cobre. Então, não vá para a praia, não vá para o mar com a peça, não entre na piscina com as peças que vai danificar. Ainda mais piscina tem um alto índice de cloro na água, tá? Por questão de higiene. Então, não, não use as peças nesses lugares. Limpeza. Muitas de vocês querem limpar as peças das clientes. Perfeito. Arrasaram. Só que assim, tem que saber limpar. Então, esponjas, esquece, vai a peça. Água fervendo, já sapólio, já escutei aqui na Lili, limpou com sapólio, pasta de dente. Tudo isso é abrasivo, tudo isso vai danificar a peça. O ideal é o quê? Uma flanelinha leve, bem macia. Temos aqui também o Monze, que eu vou falar na próxima apresentação, aqui no próximo slide, que ajuda bastante.
Mas em linhas gerais é isso, gente. Essas são as 5 dicas para você conservar suas semijoias. Se você fizer isso bonitinho e repasse para cliente de vocês, se você é uma consultora, certeza que você vai ter sucesso e não vai ter nenhum tipo de problema com as suas peças. Tá certo? E agora 5 dicas para você que é consultora. As outras dicas foram para consultora e cliente final, essa é para consultora. Em relação à peça, lógico, né? Não sobrecarrega a maleta. Às vezes a gente quer colocar o mundo, a casa na maleta e as peças acabam se danificando. Principalmente as peças de fotocorrosão, que são mais finas e maiores. As peças de baixa fusão acabam sendo mais maleáveis e acabam danificando. Sem contar que a massa cartela, as peças depois não ficam apresentáveis. Sem contar que isso também pode arranhar as peças, ou seja, não sobrecarrega a maleta. Leva na maleta somente o que couber, leva um saquinho à parte ou leve em uma outra maleta, um outro porta-joias, o restante das peças que não couberem, tá bom? Acondicionar a maleta em lugares adequados. Aqui já teve muitos casos de cliente que vai para a praia, ainda mais aqui a gente que é da Baixada Santista, vai para a praia no verão, deixa o carro lá estacionado, levando todo o sol do meio-dia, e depois pega as peças e a maleta já caiu o espelho, as peças podem soltar algumas pedrinhas, porque como eu falei, o processo de colagem das peças, de aplicação das peças, pode ser garras, podem ser coladas, e sempre que for colada é um problema, porque cola em alta temperatura, 60, 70 graus, que deve ficar um carro inteiro numa praia, vai acabar amolecendo a cola. Então, bem provável que solte, tá certo? Então, tome cuidado com essa exposição das peças ao calor. Transportar as peças fora da maleta, como eu falei, você pode levar num saquinho à parte, mas também não coloca de qualquer jeito, tudo amontoado, porque isso vai danificar as peças, vai deixar as peças pouco apresentáveis e vai fazer com que você não faça a venda, não feche a venda, tá certo? Cuidado ao tentar limpar as peças. Como eu falei, Monze é a solução. Sapólio, pasta de dente, água fervendo, vinagre. Enfim, já escutei de tudo aqui. É um problema, não faça. E aqui na Lili, vocês podem trazer as peças que compraram da gente, que a gente limpa para vocês sem nenhum custo, tá? Sem nenhum problema. Inclusive, a gente até prefere porque é mais certeza que o processo vai ser feito da forma adequada. E aqui na dica 5 tem o processinho da utilização do Monze. Monze é a magia. O Monze é maravilhoso, assim, parece mágica. Então, mas para a mágica funcionar tem que fazer certinho. Como é que funciona? Coloca a peça por 3 segundos, 3 segundos mesmo. 1, 2, 3. Tirou, tá? Depois disso, você enxágua ela em água corrente, lava ela com bastante água para garantir que todo o produto Monze seja retirado da peça. Depois você vai secar essa peça. Secar somente com uma flanela, com um pano, não vai resolver. Principalmente se for uma peça com muita ranhura, uma peça com muita trama, uma corrente, por exemplo, você tem que usar um secador de cabelo. Ou uma centrífuga. Acho que é mais difícil você ter uma centrífuga em casa. Mas o secador de cabelo a maioria de vocês tem. Então pega um secador, bate um secador de cabelo nela, deixa ela bem quentinha, porque a quentura vai abrir o brilho da peça, tá certo? E se certifica que não tem nenhum resíduo de água. Se você não enxaguar bem, vai ficar Monze. O Monze em 3 segundos faz milagre. Imagine se ele ficar 1 minuto, 2 minutos. É um produto muito forte, muito abrasivo, então ele vai detonar a peça, ele vai comer a peça, tá? E a água vai trazer corrosão. Se você tirar bem o Monze, mas não tirar bem a água, a peça vai ficar enferrujada. Vai trazer corrosão para a peça. Então, tem que fazer esse processo rigorosamente. Se não fizer esse processo rigorosamente, provavelmente não dê certo. É questão de tempo da peça apresentar problemas, tá? Para você que é da academia de executivas, a gente vai disponibilizar a ferramenta, um resumão, tudo isso que a gente falou para vocês, tá certo? Tudo isso que a gente falou vai estar sintetizado, vai estar resumido, vai estar disponibilizado para vocês. Espero ter contribuído. A gente encerra aqui o nosso treinamento. Espero ter contribuído para vocês aprenderem um pouquinho mais do produto que vocês estão vendendo. A gente sempre fala que
venda tem que conhecer muito bem a venda e tem que conhecer muito bem o produto. Quando você é consultora, você tem que conhecer muito bem o produto, muito bem as técnicas de venda e muito bem o cliente. Tá? Então, aqui a gente apresentou mais atributos técnicos do produto. Logicamente que a ideia não é fazer com que vocês expliquem para a cliente de vocês o que é baixa fusão, o que é alta fusão, o que é fotocorrosão. A ideia não é essa, a ideia é que vocês entendam um pouquinho melhor a parte técnica do produto, como é que funciona, como é a tecnologia que é aplicada. Fiz questão de mostrar para vocês alguns maquinários para vocês terem ideia do que é na prática esse processo de confecção, tá? Então, a ideia é que vocês tenham noção, entendam principalmente a parte de preço, de por que, que a peça custa X, por que, que a peça custa Y, tá? Mas lembre-se que para o cliente o que importa é a vantagem que ele vai ter usando a peça. Então, foco na qualidade do produto, foca na segurança de que tem garantia, foca em ser uma Lili Semijoias, que a gente já tem bastante tempo no mercado, e nós somos uma empresa séria, onde na nossa peça, na nossa semijoia tem ouro, tem prata, tem ródio, tá? Não é verniz, não é tinta, tá? E assim, cliente que vem por preço, vai por preço. Lembre-se sempre disso. A gente quer que vocês vendam qualidade, vendam mais, vendam melhor, vendam sempre. Então, foca nisso, tá? Não cai na bobeira de explicar para o cliente o que é fotocorrosão, porque o cliente muitas vezes nem quer saber isso. O cliente só quer resolver o problema. Resolver o problema para ele, para cliente, é precisar de um brinco para dar de presente, ou precisar de um brinco para ir numa festa, para ir trabalhar, mais bonita, mais elegante, e ter o brinco. Então, guarde esse treinamento para vocês, usem para explicar para o cliente com parcimônia, com moderação, para não ser o professor Pardal de ser técnico. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Se você ainda não é consultora, não é consultor de Lili Semijoias, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em te apresentar. Se você já é uma consultora, espero que tenha gostado do conteúdo. Esse conteúdo faz parte do treinamento da Academia de Vendas, tá? Academia de Executivas. Então, se você é consultora, tem interesse em ser uma executiva, vem para a academia, se inscreve na Academia de Executivas, que o ano que vem vai ter mais uma turma aí. Uma turma super reduzida, no máximo 20 pessoas nessa turma, que é para a gente conseguir dar atenção e ensinar você as manhas de vender, como é que faz para vender mais, melhor e sempre. Essa é a nossa máxima aqui, nosso bordão, né? Vender mais, melhor e sempre. Então, faz a inscrição com a gente, procura nossos atendentes na unidade de Santo, na unidade de São Paulo. Deixa seu nome lá com elas, que elas sabem como fazer sua inscrição para a próxima turma. E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, dá uma moral pra gente, que a gente está ralando duro aqui para fazer esse conteúdo, tá certo? Compartilhe nos grupos, compartilhe nas redes sociais. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijo para vocês e tchau.